Okay, let's go. Pronto, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre diagramas UML. Antes da gente poder ver sobre o diagrama UML, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o que é um modelo, né? A gente entende um modelo como uma representação simplificada de alguma coisa, eliminando aquelas características mais detalhadas, né? Ou que são menos importantes para a gente, e a gente foca nas mais úteis. Então, é literalmente o conceito de abstração, né? É simplificar, remover as coisas menos importantes para se concentrar naquilo que é mais importante. E aí, aqui em computação, para a gente conseguir registrar, né, esse modelo, a gente vai usar o ML. Ela é uma linguagem gráfica, tá? Então é uma linguagem visual, que a gente consegue, a partir dela, criar códigos-fontes, ou a partir de códigos-fontes também, criar a nossa UML, beleza? Então existe um conjunto de diagramas nesse tipo de linguagem, por ele ser um padrão, né, que utiliza para a gente poder visualizar um software. Então a gente tem diversos diagramas aí, e ele é bem amplamente utilizado aí em projetos de software e tudo mais, beleza? Então vamos lá, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Rafael Tosser por disponibilizar os materiais, tá? Então os materiais das aulas de hoje também serão deles. E falar um pouquinho hoje sobre o ML, né? Então, como eu falei para vocês, o ML usa do conceito de abstração. Então, pegar as coisas reais e tirar aquilo que é menos importante pra gente e focar nas coisas que são mais úteis, né? E aí vem a capacidade de gerenciar a complexidade daquilo que a gente quer abstrair, beleza? A gente tem os bons modelos, né? E isso facilita um bom modelo, né? Um modelo bem construído, facilita a comunicação. Então, a ideia do ML é a gente poder apresentar tanto para um cliente o nosso projeto, falar, ó, dessa maneira que ele vai funcionar, quanto para outros programadores também conseguir visualizar o nosso projeto e conseguir entender o nosso código-fonte, né? E aí, antigamente, a gente não tinha isso, né? Não tinha essa forma padrão de a gente conseguir analisar e modelar esses sistemas. E aí, partiu daí, né, a necessidade da gente conseguir fazer modelos, né? Da gente conseguir modelar esses projetos para conseguir garantir uma boa comunicação. Então, algumas metodologias eram boas em determinadas características, mas ruins ou inexistentes em outras. Da análise e modelagem orientada a objetos. Então, existia, né, metodologias específicas de cada empresa ou de cada projeto em específico, mas aí eu precisava garantir que as pessoas que tinham acesso àquela metodologia saber como é que funcionava aquela metodologia. Então, é melhor a gente padronizar isso e fazer com que todo mundo utilize de uma maneira padronizada, para conseguir fazer uma manutenção melhor, né? Fazer uma troca de time ou conseguir efetuar uma comunicação mais eficiente, beleza? Então, o que é, né? Unified Modeling Language. Então, é usada para essa linguagem visual, ela é utilizada para especificar, modelar, visualizar e documentar os modelos de sistemas orientados a objetos e não orientados a objetos, baseando-se em diagramas. Como foi para vocês, são separados em vários tipos de diagramas. A gente tem alguns principais, a gente já vê dois deles, tá? E aí ela pode ser utilizada durante o ciclo de desenvolvimento do projeto. Então, a gente faz uma análise de requisitos, uma análise de sistema, design, programação e testes. Ela pode ser usada durante todo o ciclo de desenvolvimento, mas o ideal é que a gente utilize ali antes, né, da produção, ou se for algum projeto que foi escrito antes, a gente tentar trazer para o ML aquele código escrito depois também. Então, algumas características, né? Então, é independente do domínio de aplicação, do processo de desenvolvimento e das ferramentas de modelagem. Então, eu posso utilizar o ML para qualquer linguagem de programação, por exemplo, para qualquer tipo de ferramenta, framework, beleza? Apresenta mecanismos de extensão, então a gente vai poder fazer uma extensão dos modelos que a gente está utilizando e tem um conjunto muito grande aí de diagramas. Então, ele pode ser utilizado para poder modelar visualmente, como falei para vocês, uma linguagem visual, né, o comportamento da aplicação, a estrutura dela, tá? Além dos componentes e interação também com o mundo externo. E aí, duas palavras importantes aqui pra gente é comportamento e estrutura, tá? Já vamos falar sobre isso.
Então a gente tem algumas fases de desenvolvimento, que é a gente fazer análise de requisitos, que é o momento que a gente lê os requisitos do projeto, né, do que o cliente está mandando para a gente, faz essa análise, cria o design do projeto, então cria os diagramas, cria o que precisa, envia para o cliente confirmou daquele jeitinho mesmo que ele quer, beleza, a gente passa para a fase de programação, depois para a fase de testes. Essa fase de desenvolvimento é uma fase de desenvolvimento genérica, tá? Então, geralmente é utilizado esse cronograma de execução mesmo. Mas claro que pode haver alterações aí dependendo da complexidade e do objeto também específico que a gente está trabalhando. Então, aqui são especificados, né, os tipos das fases de desenvolvimento. Então, análise de requisito é a gente capturar as intenções e necessidades do usuário, do cliente, o que ele quer, e a gente conseguir fazer, analisar isso para poder construir futuramente, né, o nosso design, o nosso projeto em si. Já vou falar um pouquinho sobre casos de uso. Então, passar um pouquinho. Análise. Então, onde a gente se cria aqui as primeiras abstrações, né? Beleza, já entendi. Como é que a gente pode codificar isso? Como é que a gente pode trazer isso para o mundo da programação, né? Então, a gente se preocupa aí mesmo realmente com as primeiras abstrações. O projeto, então, o resultado dessa análise, ele é expandido em soluções técnicas. Então, a gente entendeu, viu como vai abstrair e agora a gente pensa como é que a gente vai solucionar isso de maneira técnica, tá? Então, a gente vai construir os nossos diagramas, construir nosso projeto pensando nessa parte de solução técnica. Então, as classes do domínio do problema são mescladas com classes de infraestrutura. Então, essa é a parte que a gente detalha para quando a gente for para programação, a fase de programação fica um pouquinho mais fácil esse processo de programar, tá? Então, a gente vai ter tudo detalhado no diagrama, vou mostrar um exemplo para vocês futuramente. E a partir daí fica muito mais fácil de a gente codificar, tá? Porque a gente já tem todos os processos detalhados de maneira visual. Então, os modelos criados são convertidos em códigos de linguagem. Então, é a parte de programação, né? Vai tirar da imagem e colocar em código. E, por fim, a gente vai ter um processo aí de testes, né? Então, fazer testes unitários, testes integrados, para verificar ali qual é o nível, né, de aceitação, de funcionalidade ali do nosso projeto e basear nisso, né, para poder fazer correções. Então, ele fala aqui um pouquinho dos tipos de testes, né? Então, testes de unidade são para classes individuais e grupos de classes, e são testados pelo programador. O de integração são aplicados já usando as classes e componentes integrados, para confirmar se está tudo cooperando junto ali, né, baseado nos modelos. E o teste de aceitação observa o sistema como uma caixa preta e verifica se o sistema está funcionando como o especificado nos primeiros diagramas de casos de uso, né, use cases. Então, né, por que a gente tem que usar o ML? A gente precisa ter uma base, tá? A gente precisa saber como é que a gente vai programar para a gente poder ter um cronograma de execução, ter uma linha de pensamento, ter um caminho para seguir. Então, desenvolver um modelo de uma aplicação antes de construí-la é tão essencial quanto ter uma planta para a construção de uma casa, né? Então, a gente precisa saber qual vão ser as partes, onde vai ser construído o muro, onde vai ser construído a base mesmo ali de construção da minha casa, tá? Então, o ML é você conseguir desenhar a planta do seu projeto e para conseguir seguir a partir dessa planta o seu projeto. Claro que, como qualquer outro projeto, a gente tem um projeto de previsão e o projeto de execução, né? Muitas vezes eles acabam não coincidindo, mas a ideia é que o previsão ele caminhe para a execução, tá? Bons modelos são essenciais para a comunicação entre os times de projetos e para assegurar a beleza arquitetural. Então, como eu falei, né? Conseguir fazer com que vários programadores ou vários times consigam se comunicar da mesma maneira. Então, é a maneira da gente poder padronizar tudo e eu poder construir o meu ML aqui e apresentar para vocês entenderem o que eu quero dizer com ele, ficar bem mais fácil essa comunicação e a gente também ter um projeto arquiteturado, né? Uma beleza arquitetural. O que ele quer dizer com isso? Que seja bem organizado, que tenha, né, os componentes, tudo organizado direitinho e fique mais fácil da gente conseguir compreender, repassar, compartilhar, etc. E aí, com o aumento dessa complexidade dos sistemas, né, os sistemas estão cada vez mais complexos, a gente visualiza isso
com o advento cada vez mais de tecnologias mais complexas, né? Então, ontem mesmo eu fui ver a notícia do Broche, né, que faz uma projeção, ao mesmo tempo usa inteligência artificial. Então, como é que a gente pode acompanhar esses sistemas, né, a complexidade desses sistemas que eles demandam? E o ML ele consegue trazer boas técnicas de modelagem para a gente continuar seguindo essa complexidade de uma maneira eficiente e fazer com que todo mundo se comunique da mesma maneira quando enxerga nessa complexidade desses sistemas. Ter um rigoroso padrão de linguagem de modelagem é um fator essencial para o sucesso de um projeto. Como eu falei para vocês, né, é importante para que todos consigam entender o projeto e seja também atemporal, né, uma pessoa que daqui a 10 anos possa ver esse projeto e entender também para fazer as devidas manutenções. E aí, como o ML ele virou uma notação padrão da indústria de arquitetura de software, ele é um assunto abordado em muitos livros, seminários e sites, então tem uma comunidade muito grande que utiliza o ML e por isso se dá também a importância de utilizar esse modelo aí de linguagem, tá bom? Visual. E é isso, aqui tem algumas referências para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Se precisarem também do material, podem me comunicar. Valeu!